Você é muito ruim, a frase que precede o seu maior milagre. Você já sentiu o peso de ser humilhado justamente quando estava entregando a força do seu chamado? Imagine sentar em um sofá exausto de viajar quilômetros em um carro velho e ouvir por trás de uma porta fechada que você é ruim, que sua voz não serve e que você deveria mudar quem você é ou nem voltar ali. Essa dor não é apenas sua. Ela é o batismo de fogo de todo aquele que carrega algo novo. Se você já sentiu esse balde de gelo na alma, este vídeo é o seu guia de resgate. Mas antes de revelarmos como transformar esse veneno em combustível, se você ainda não é inscrito, compartilhe, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Você está no canal Faustino Ribeiro. Fé, arte e educação. O lugar onde transformamos princípios em metodologias para você governar sua casa e seu destino. Por que a força do seu chamado incomoda tanto? Existe uma lei invisível chamada Lei da Novidade. O sistema, as instituições e até pessoas próximas a você têm medo do que não conseguem rotular. Quando você traz algo autêntico, você quebra o padrão de normalidade das outras pessoas. Entenda, a crítica abusiva, muitas vezes, não é sobre a sua falta de talento, mas sobre a incapacidade do outro de enxergar o futuro. Quando aquela diretora de rádio disse "ele é ruim", ela não estava julgando a música, ela estava protegendo a zona de conforto dela. Para pais e professores, o perigo aqui é deixar que essa voz externa se torne a voz interna do seu filho. Se a criança ouve que é estranha porque é criativa e você não a blinda, a força do chamado dela é sufocada antes mesmo de florescer. Pense naquele jovem no Fiestinha sem ar-condicionado. O que o manteve no caminho depois de ouvir que ele deveria mudar de voz ou achar uma dupla? Foi a clareza de que a identidade não é negociável. A humilhação é o momento em que você decide se é um figurante na história dos outros ou o protagonista da sua. Muitas vezes, nós, como pais, cometemos o erro de querer poupar nossos filhos dessa dor, tentando fazer com que eles se encaixem. Mas, ao fazer isso, estamos enfraquecendo a força do chamado deles. O rastro da resiliência não nasce no elogio, nasce na capacidade de ouvir um não do mundo e continuar ouvindo o sim de Deus. Como transformar isso em metodologia? Pais e líderes, anotem. A primeira ferramenta para proteger a força do chamado é o filtro da identidade. Ensine seu filho que existem 3 tipos de vozes. A voz da instrução, que ajuda a crescer, a voz da distração, que quer te fazer igual a todos, e a voz da destruição, que ataca quem você é. Se a crítica ataca a técnica, como por exemplo, você precisa treinar mais, ela é instrução. Se ela ataca da essência, dizendo você é estranho, seu jeito é errado, ela é destruição e deve ser descartada imediatamente. Governar o imaginário da sua casa começa por decidir quais vozes têm permissão para entrar. Agora, eu quero te ouvir. Já aconteceu de você estar quase desistindo por causa de um comentário maldoso ou uma rejeição injusta? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. No próximo bloco, vamos entender a engenharia psicológica por trás dessa rejeição e por que sua mente foca tanto nos 10% que te odeiam. Por que é tão difícil ignorar uma ofensa, mesmo quando centenas de pessoas nos elogiam? É uma pergunta poderosa, não é? A psicologia explica que a nossa mente tem um viés de negatividade. É como um radar programado para encontrar o perigo, o sinal vermelho, no meio de dezenas de sinais verdes. Mas, para quem vive pela força do chamado, esse vício da mente pode ser mortal. Pense comigo. Se você recebe 90% de apoio, de aplausos, de encorajamento, mas a sua mente decide ficar duelando por semanas com aqueles 10% que te puxaram para baixo, sabe o que aconteceu? Você entregou o controle do seu barco para o inimigo. Você deu a eles as chaves do seu estado emocional. Entenda de uma vez por todas. A mente se apega à rejeição porque ela interpreta o não como um risco de morte social. É um mecanismo primitivo de sobrevivência, lá dos tempos em que ser expulso da tribo significava a morte. Mas no governo da sua vida, na sua jornada, você precisa entender que esses 10% não são um obstáculo real. Eles são o ruído necessário. Pensa na música. Não existe música sem pausas, sem silêncio entre as notas. E da mesma forma, não existe força do chamado sem resistência.
Se ninguém te critica, se ninguém te questiona, talvez seja porque você não está trazendo nada de realmente novo ao mundo. A crítica é a fricção que prova que você está em movimento. Nós vivemos na era da padronização. As redes sociais, os algoritmos, a cultura do cancelamento, tudo parece querer que a gente fale, vista e pense da mesma forma. É um grande molde, e eles querem que todo mundo caiba nele. Então, quando você ou o seu filho decidem manifestar a força do chamado de forma autêntica, com a sua voz, com o seu jeito, com as suas convicções, vocês estão indo diretamente contra a maré. E o sistema vai reagir. Ele vai tentar te ajustar. Vão dizer para você mudar sua voz, seu jeito, suas ideias, para caber no mercado, para ser mais palatável. É exatamente aqui que a educação se torna uma arma. Se você não equipar seu filho, seu aluno, ou a si mesmo, para entender que a autenticidade tem um preço, a troca será inevitável. Ele vai trocar o destino dele por aceitação barata. Pais, professores, líderes, ouçam bem isso. Não criem seus filhos para serem curtidos por todos. Isso é uma receita para a mediocridade. Criem seus filhos para serem respeitados por quem carrega os mesmos valores, por quem entende a jornada. A força do chamado é bruta, ela é original, ela é única. E ela simplesmente não cabe em moldes pequenos. Tentar encaixá-la é matá-la. Então, como a gente aplica isso hoje? De forma prática na vida real, através da criação de um ambiente de governo. Seja em casa ou na sala de aula, você precisa ser o filtro que cala o ruído externo. Pense nisso. Quando uma criança ou um jovem chega em casa ferido por um comentário, por uma crítica, a sua função não é apenas consolar. Isso é importante, mas não é o principal. Sua função é recalibrar a visão dessa pessoa. É ensinar a questionar a fonte. Pergunte: essa pessoa que te criticou constrói algo? Ela conhece a força do seu chamado? A opinião dela tem peso na sua arena? A metodologia aqui é o que eu chamo de imunização narrativa. Você precisa vacinar a mente contra o veneno da rejeição sem propósito. Como? Conte histórias. Histórias de grandes homens e mulheres que foram rejeitados, ridicularizados, humilhados, antes de serem coroados. Mostre que o balde de gelo da crítica é o que tempera o aço da alma. É o processo que te deixa mais forte. Se você não ensinar seu filho a lidar com os 10% de oposição agora, enquanto ele está se formando, ele será um adulto que desiste no primeiro desafio, no primeiro não, na primeira porta fechada. Agora, eu quero te ouvir. Quero saber de você. Você já sentiu que estava mudando quem você é só para agradar a esses 10% que te criticam? Já se pegou tentando se encaixar num molde que não era seu? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Vamos conversar sobre isso. E prepare-se, porque no terceiro e último bloco, nós vamos para o nível espiritual. Vamos descobrir como a humilhação é, na verdade, um teste de fé e um filtro de acesso para o seu próximo nível de governo. Fica comigo. Chegamos ao ponto crucial. Por que Deus, ou o destino, permitem que você passe por esse balde de gelo? Porque a humilhação é o filtro de acesso. A força do seu chamado é valiosa demais para ser entregue a quem não tem resistência. O teste não é para te destruir, é para provar se você consegue sustentar o peso da glória que virá depois do sim. Aquele jovem no carro velho precisava ouvir que era ruim para decidir se a sua música vinha do desejo de fama ou da força do seu chamado. Quando você é humilhado e não para, você prova para o mundo espiritual que a sua identidade não depende da aprovação dos homens. Para governar, você precisa primeiro ser imune ao desprezo. O maior perigo após uma rejeição é vestir a capa da vítima. É começar a acreditar que o mundo é injusto e que você não tem chance. Mas escute bem, a vitimização é o túmulo da força do chamado. Bartimeu, para enxergar, teve que lançar fora a capa de cego. Você, para governar, precisa lançar fora a capa da rejeição. Pais e professores, observem o rastro que vocês estão deixando. Se vocês ensinam seus filhos a reclamar da injustiça, em vez de treiná-los para a superação, vocês estão roubando deles a autoridade. A metodologia aqui é o rompimento do ciclo. Sempre que houver uma queda ou um insulto,
a resposta deve ser um novo nível de esforço e fé. O governo não é dado a quem reclama, mas a quem permanece de pé quando todos esperavam que ele caísse. Como garantir que a força do chamado vença na sua casa? Implemente a hora do legado. Uma vez por semana, conte aos seus filhos ou alunos sobre os seus próprios baldes de gelo. Mostre as cicatrizes, mas mostre a vitória. Isso torna o ensino de valores algo leve e real. Eles precisam saber que o mestre deles também foi testado. Equipar a próxima geração não é dar a eles um caminho sem pedras, mas dar a eles os sapatos certos para caminhar sobre as pedras. A força do chamado é o que os manterá firmes quando você não estiver mais por perto para defendê-los. É a fé, unida à arte de viver e à educação da mente, que cria um rastro indestrutível. Não deixe que ninguém, absolutamente ninguém, apague a força do seu chamado. Se este conteúdo foi a bússola que você precisava hoje, deixe seu like, compartilhe com aquele amigo que está prestes a desistir e se inscreva no canal para não perder nenhuma de nossas ferramentas de governo. E me diga aqui nos comentários, qual é a voz crítica que você vai parar de ouvir hoje para assumir o governo da sua vida? Eu quero ler a sua decisão. Clique agora mesmo no quadro ao lado para aprender sobre o nosso próximo estudo ou vá direto para o canal para maratonar nossas aulas. Você esteve no canal Faustino Ribeiro. Fé, arte e educação. Até a próxima. Governe o seu destino.